Uma pessoa agora me diz que o problema da vida dela é o desejo físico por uma pessoa que ela não consegue evitar, que ela não consegue suplantar. Fala que quando o desejo é mental, a coisa fica mais simples. Mas, quando é físico, fica mais difícil de se libertar. E isso tem causado sofrimento a essa pessoa. Primeiro vamos tentar entender desejo mental e físico, para nós poder comparar as coisas. O que você chama de desejo mental, acredito eu, é na busca de um objeto, é na busca de realizar alguma coisa fisicamente, de sair, de passear, de comprar, enfim, coisas que não mexam com sensibilidade do corpo. Já o que você chama de desejo físico, acredito eu, é coisas que, além da criação da mente, envolve uma questão física. Sei que não é esse o seu caso, mas vou usar um exemplo absurdo. Por exemplo, você está com fio e quer um casaco. Esse é um desejo que mexe com a sensibilidade, porque, desculpa, o fio causa dor, o fio causa mal-estar, e você sabe que o casaco vai acalmar as sensações do seu corpo. Seria essa a diferença. O desejo mental não provoca sensações, o desejo físico provoca. Vamos tentar entender isso. A minha pergunta a você é: existe sensação física? Vou usar o assunto que você fala. Existe um desejo sexual, por exemplo? Ora, se você acredita no espírito, e se você sabe que o desejo sexual é algo que acontece dentro do corpo físico, você só pode saber que não existe um desejo físico. Por quê? Porque no seu corpo só existe uma parte inteligente. Essa parte inteligente chama-se mente. Então não há um órgão específico, não há um membro específico que sinta alguma coisa ou que cause alguma sensação. Só a mente pode criar isso. Só a mente pode fazer. Então, o que você chama de sensações pelo corpo, eu diria que não são sensações pelo corpo. Não é química, não é biológica. São criações mentais. É a mente que está dizendo que você tem desejo. É a mente que está dizendo que você está com vontade. Não é você que tem. Esse é o primeiro passo.
Como eu disse numa pergunta anterior, você precisa separar você de você, para poder entender o que é criação mental e para poder entender o que é você. Apesar de sentir muito forte, quase como um envolvimento do corpo todo naquela situação, que, na verdade, tudo isso é só historinha que a sua mente está criando. Eu vou lhe dar um exemplo. Uma pessoa uma vez disse para eu que, apesar de ser casado e estava completamente apaixonado por outra pessoa e que não conseguia viver sem essa outra pessoa. Só que ele estava ao lado da esposa, não estava do lado da outra. E aí eu disse, se você precisa tanto da outra, por que você está fazendo aqui? Por que você não foi embora tarde? Aí começou uma série de argumentos. Eu disse, para, você ainda não entendeu que esse amor que você diz que sente é só uma história que a sua mente está criando? E é uma história hipócrita, porque mesmo ela dizendo que você precisa desesperadamente, ela não me leva para lá e mantém aqui. É isso que vocês precisam entender. A mente, ela possui uma coisa que chama-se a força de Maia. Ou seja, o poder de dar realizado aquilo que ela tinha. Dizer que você está sentindo, dizer que você está pensando, dizer que você está querendo. E essa força de Maia é, vamos dizer assim, o grande elemento da forma do espírito. Porque ela precisa ser suplantada. E ela é tão forte que no Bhagavata Purana, logo no segundo ou terceiro versículo, de Krishna diz assim, saiam dessa ordem de encarnação o mais rápido possível, porque virá a época de baile, e com ela a força de Maia, que vai enrolar vocês todos. Então é preciso você suplantar essa força, ou seja, entender que aquilo não é você que está pensando, não é você que quer, não é você que acha bonito, mas sim uma força que dá a você a impressão de que você quer. Esse é o seu primeiro trabalho. Começar a negar a realidade desse desejo, colocar a realidade desse desejo na conta da mente e não da sua. Porque enquanto você achar que o desejo é seu, dificilmente você vai conseguir suplantá-lo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Esse desejo lhe causa sofrimento. Olha, eu não diria que é o desejo que lhe causa sofrimento. Porque se você deseja alguma coisa e consegue alguma coisa, o que vem sempre depois é o prazer, a satisfação de ter o desejo atendido. Então eu acho que esse desejo e o consequente conseguir o desejo só poderia lhe trazer o prazer. Mas mesmo assim você afirma que não traz o prazer, traz o sofrimento. Se não é o desejo que está lhe trazendo o sofrimento, o que é? A moral humana,
as regras e normas de uma sociedade. O dizer isso é feio, isso não pode ser feito, isso é errado. Então o seu problema não está no desejo. O seu problema está em você se submeter às regras humanas. Se você não se submetesse, tivesse o desejo, conseguisse realizá-lo, não teria sofrimento. Se você falasse com a ideia de que isso é feio, isso é proibido, isso não pode ser realizado, você falaria de sofrer. Então o seu trabalho tem que começar pela sua desindexação do desejo, do sentido físico, mas também tem que passar pela liberdade das regras humanas. Quem disse que marido e mulher só podem transar um com o outro? Uma norma humana. E uma norma humana que só serve para o seu país, porque há países onde o homem pode ter muitas mulheres. Então é algo que você está se submetendo e que está lhe causando e que não é real, que não é verdadeiro. Algo aqui, mas o que os outros vão falar, se você quer ser feliz, se você quer usar o seu poder da felicidade, você precisa se desligar do que os outros vão pensar de você. Você precisa amar a você mesmo. E quem ama a si mesmo não precisa da aprovação de ninguém, nem tem medo do que os outros possam dizer. Veja que o seu trabalho é outro completamente diferente. Você está fazendo um trabalho para matar um desejo, quando esse desejo, que é sua prova, só vai ser morto na hora que você não mais se sentir constrangida em ter esse desejo. Na hora que você não mais achar feio ter esse desejo, achar que não deve ter. Não digo ceder a ele, se ceder, cedeu, não há menor problema. Mas o libertar-se do ter que ter para ter que ser para ter. Esse é o grande problema daquele que quer ter o poder da felicidade. No seu caso, moço, a sua felicidade não está na sua mão. A sua felicidade está na mão das regras humanas. É elas que ditam para você quando você deve ser feliz e quando não deve. Se a sua felicidade está na mão dos outros, como é que você quer ser feliz? Pense nisso tudo que eu falei. Deixe a vida viver a vida. E comece a trabalhar em você mesmo essa liberdade, para que você possa ser feliz com você mesmo. Ah, mais um detalhe. E se por acaso a vida me levar a entregar e isso tiver consequências para mim, assuma a consequência. A consequência não foi velada porque você cedeu ao desejo. Porque se ela acontecer, ela já estava programada antes de você nascer. E nada, nem ninguém ia conseguir tirá-la. Ia conseguir mudar. Então não tenha medo. Saiba que se você tiver que viver, você viverá. Lute para ter a sua felicidade, ao invés de lutar para acabar com uma coisa que não vai acabar enquanto você precisar dessa forma.
Que a graça de Deus esteja com você. Pai.